Ora, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos que me assistem. Sempre este público tão gentil e amável, atencioso. Muito grato a todos, sinceramente. É um prazer sempre estar convosco. Então hoje vamos aqui finalmente começar a abordar o tempo da reflexão, né? E saber se realmente os nossos pensamentos são realmente nossos, né? De um modo geral, o homem vive em estados de ausência da reflexão. E um deles é a subjugação ao desejo, né, dos nossos instintos, do nosso corpo, da nossa carne. E o outro é a fé, a crença. Ao nível do corpo, o homem é dependente, bem como ao nível da mente. Ao nível do corpo não é possível ser independente, mas ao nível da mente é possível, como já vos falei lá no outro estudo, na outra exposição. Hoje irei falar acerca de como o homem pode tornar-se independente ao nível da mente, como pode nascer nele o estado reflexivo. Porque se a reflexão não nascer, o homem não pode ter qualquer experiência na vida, nem pode ter nela qualquer criatividade. Nesse caso, viveremos simplesmente em vão e morreremos em vão. A nossa vida será um esforço fútil, porque não há reflexão, não há visão. E onde não há reflexão, o homem simplesmente não tem qualquer energia para ver ou andar por si próprio. Vive a vida de outros e deixou de viver a sua. Para uma pessoa que não vê por si própria, será impossível ter qualquer experiência que o possa libertar. Ter qualquer experiência que possa encher-lhe o coração de amor, iluminar-lhe o seu ser. Para ter alguma coisa, ou para que alguma coisa aconteça na vida, primeiro é preciso ter-se olhos. Quando me refiro ao estado reflexivo, refiro-me a que as pessoas devem ter olhos, né? Mas refiro-me à capacidade de pensar por si próprio. Mas não me refiro a uma imensidão de pensamentos. Aí é que está o problema, o verdadeiro problema. Todos nós temos uma imensidão de pensamentos em nós, mas não temos a reflexão em nós. Há tantos pensamentos a movimentar-se dentro de nós, mas o poder da reflexão ainda não foi desperto, não foi despertado ainda em nós. É de facto, né, surpreendente. Quanto mais uma pessoa tem pensamentos a movimentar-se dentro de si, menos capacidade tem para refletir. Se alguém estiver repleto de pensamentos dispersos, um movimento constante de pensamentos e uma imensidão de pensamentos, a sua capacidade da reflexão mantém-se dormente, adormecida. Só um homem capaz de largar a imensidão de pensamentos consegue alcançar o poder da reflexão. Daí que o fato de estar constantemente ocupado com pensamentos não significa que seja capaz de refletir. A razão para haver tantos pensamentos em movimento dentro de uma pessoa prende-se com o facto de ela ser incapaz de refletir. Se um cego quiser sair de um edifício, ocorrem 1001 pensamentos. Como é que eu haverei de sair? Por que porta devo passar? Como é que eu me levanto? A quem é que eu deverei pedir? Mas se alguém tiver olhos e quiser ir embora, limita-se a levantar e sair.
No seu interior não existe nenhum movimento de pensamentos sobre como deverá fazê-lo, como consegue ver a porta. Não é? Simplesmente levanta-se e vai embora. Então a capacidade de pensar é a capacidade de ver. Assim que a reflexão acontece na nossa vida, começamos a ver, a enxergar. Mas ter uma imensidão de pensamentos não nos dá a capacidade de ver, de enxergar. Pelo contrário, a capacidade de ver fica escondida no meio da imensidão de pensamentos. Fica oculta. Portanto, deixem-me que vos diga isto primeiro, para depois pensarmos em como poderão despertar o poder da reflexão. Antes que eu fale sobre isso, primeiro tenho a dizer-vos que todos os pensamentos são alheios. Não são vossos. Não. Daí, quando eu digo que a reflexão deve nascer em vós, não estou a dizer que devem ler, né, alguma sagrada escritura, né, algum livro, ver algum vídeo. Não. Porque quem faz isso acumula muitos, muitíssimos pensamentos, crenças. Não será assim que nascerá em vós a reflexão. Porque ser erudito não é alcançar a reflexão. Acumular muito conhecimento, conhecer muitas doutrinas, saber muitas respostas e muita filosofia ou teologia não é refletir. Não. Então, o que é que significa refletir? Refletir significa despertar o vosso estado de consciência em relação aos problemas da vida a partir da vossa tomada de consciência. Quando a vida vos confronta com perguntas, não deverão ter respostas emprestadas, né, de algum livro, de alguma filosofia, de alguma teologia. Mas devem manifestar as vossas próprias respostas. Porque só quando vocês conseguirem responder a vós próprios é que realmente terão encontrado as respostas. Ou então, nem sequer necessitarão de encontrar as respostas, porque a pergunta é a própria resposta em si. Para quem se conhece. Então, todos os dias a vida cria problemas, mas as nossas respostas são emprestadas. Portanto, nenhum dos problemas da nossa vida alguma vez será resolvido, só camuflado. É transformado noutro, nunca transmutado em algo sublime. E nunca se aprende verdadeiramente com esse problema, com esse dito problema. Portanto, os problemas são nossos, mas as soluções são dadas por outros. Então, estamos sempre fadados ao insucesso. Por isso, nunca estão em sintonia um com o outro. Eu coloco a questão e depois outro vai responder à minha questão, quando ele não tem nada a ver comigo. Veem bem como é possível? Mas aí sempre aconteceu e sempre está a acontecer. Sempre. Todos os dias a vida cria perguntas. Sempre a evoluir. Lei universal. Todos os dias a vida cria problemas, que na verdade são oportunidades para nos equilibrarmos, para nos evoluir, nunca para nos atirar para baixo. Mas nós só temos respostas já prontas, respostas que nos foram dadas, né, por algum livro, por outra interposta pessoa, alguém que não somos nós. Vivemos as nossas vidas de acordo com essas respostas.
já pronta, já feita. As soluções falham e os problemas saem vitoriosos. Infelizmente. Deixem-me contar-vos uma breve história. Talvez assim possam compreender como são velhas as nossas soluções e porque é que saímos, na maioria das vezes, sempre derrotados. Numa aldeia, há muito tempo, existiam 2 templos rivais. Todos os templos estão contra os outros, uns contra os outros, claro, até hoje, aos nossos dias. Se existirem diferentes casas de jogo e bares na aldeia, poderá não existir rivalidade entre eles. Porém, onde há templos, haverá rivalidade. Não devia ser assim, mas os templos sempre estiveram uns contra os outros. Olá, Osvaldo. No dia em que deixar de existir rivalidade entre os templos, será possível construir um templo realmente para a divindade. Mas enquanto houver rivalidade, isso não será possível. E mesmo assim, até esse dia chegar, será chamado de templo de Deus. As estátuas no interior serão de Deus. Só que o diabo estará lá escondido. A rivalidade é uma arma do diabo, né? Que é o que este nome realmente quer dizer, que é confusão, divisão, né? Então, nessa aldeia existia rivalidade entre os 2 templos. E essa rivalidade era tão forte, que os sacerdotes nem sequer se olhavam nos olhos. E todos defendiam o amor divino. Estavam tão um contra os outros que os devotos de um templo nem sequer iam, nem passavam à porta do outro templo. Nas suas escrituras estava escrito que era preferível morrer esmagado debaixo das patas do elefante enlouquecido do que abrigar-se no templo rival. Visitar o templo rival era considerado pior que morrer debaixo das patas de um elefante enlouquecido. Cada um dos sacerdotes do templo tinha um rapazinho que tomava conta deles, do templo, e fazia tarefas como trazer legumes do mercado, e aquela faxina diária. E como eram rapazinhos, ainda não se encontravam sob o jugo da doença de que os velhos e os adultos sofriam. Por isso, quando se encontravam por vezes na rua, falavam um com o outro. Esta heresia. As pessoas mais velhas queriam infectar as crianças pequenas com as suas doenças o mais cedo possível, né? Começa logo, ali na escola, na família. Criança por volta dos 13 anos é completamente estúpida já hoje em dia. E se não o fizerem, ficam com medo de que as crianças percam o rumo, claro. Daí que os sacerdotes de ambos os templos avisassem constantemente os seus rapazes. Cautela! Nunca se aproximem do outro templo. Nunca falem com ninguém do outro templo. Mas afinal de contas, crianças são crianças, ainda não tinham crescido e eram ainda inocentes. Portanto, encontravam-se ocasionalmente. Certo dia, os 2 rapazes iam para o mercado, quando se encontraram pelo caminho. Os templos tinham nomes, e um chamava-se Templo do Sul e o outro era o Templo do Norte. O rapaz do Templo do Norte perguntou ao outro rapaz: Aonde vais? O rapaz do Templo do Sul respondeu: Aonde os meus pés me levarem? O rapaz do Templo do Norte ficou bastante confuso. Assim, como é que a conversa poderia ir mais longe? Quando o outro rapaz disse que aonde os pés o levassem, a conversa ficou empancada.
Ao regressar, contou ao sacerdote o seu templo. Hoje fui derrotado pelo rapaz do outro templo. Perguntei-lhe onde ia e ele disse que iam dos pés o levassem. E eu já não consegui pensar em mais nada. O sacerdote disse: Isso é muito mau. Ser derrotado pelo servo desse templo é simplesmente humilhante. Amanhã vais preparado. Torna a fazer-lhe a mesma pergunta e se ele te der a mesma resposta, pergunta. Então, e se não tivesses pés, ias para algum lado ou não? Aí ele ficará encurralado, não saberá mais o que dizer. No dia seguinte, tornaram a encontrar-se. O rapaz do Templo do Norte perguntou ao outro rapaz: Aonde vais? Mas a resposta mudou. O rapaz disse: Aonde o vento me levar. O primeiro rapaz ficou em dificuldades. Embora tivesse uma resposta já pronta, como poderia dá-la agora? Né? A pergunta mudou. Portanto, regressou novamente ao templo e contou ao sacerdote. Fiquei em grandes dificuldades. Aquele rapaz é mesmo desonesto. Mudou simplesmente a pergunta. E a resposta? Mudou simplesmente a resposta. Não a pergunta. Desculpe. O sacerdote disse: Isso é muito mau. Amanhã torna a fazer-lhe a mesma pergunta e se ele responder: Onde é que o vento me levar? Pergunta-lhe: E se não houvesse ventos? Para onde irias na tua vida? Mais uma vez foi até ao mercado e mais uma vez os rapazes se encontraram pelo caminho. Ele perguntou ao outro rapaz: Aonde vais? Mas o rapaz mudou novamente a resposta e disse: Vou ao mercado buscar legumes. O rapaz regressou ao templo e contou ao sacerdote: Isto é tão difícil. Aquele rapaz está sempre a mudar as respostas. Hoje disse que ia ao mercado buscar legumes. Mais uma vez regressei derrotado. A vida também muda todos os dias. Todos. Olá, Gabriel. Boa tarde. A vida também muda todos os dias. As respostas de ontem não têm serventia para hoje. E todos nós temos apenas as respostas de ontem. Temos respostas que aprendemos com os outros. As respostas que nos foram ensinadas. As respostas das tais sagradas escrituras, das doutrinas, da inconsciência de milhares de anos, de outras épocas. Todos os dias confrontamos a vida com as mesmas respostas. Mas a vida muda, evolui a cada dia. Nessa altura, culpamos a vida, dizendo que é desonesta, inconsistente. Porém, não culpamos jamais a nossa inconsciência pela nossa inconsciência. O sofrimento não é provocado pela inconsistência da vida. Não. O sofrimento está na nossa inconsciência. Por isso, nunca estamos em sintonia com a vida. Onde houver vida, haverá vigor. Onde houver vida, haverá força. Onde houver vida, haverá transformação e mudança. Há uma revolução a cada momento. E a cada momento tudo é novo. Tudo é novo. Onde existir morte, aí sim, existe inconsciência.
Onde existir morte, não existe mudança. Tudo se encontra num impasse, à espera, fechado. Mas a vida é aberta, a vida é liberta. Não se zanguem com a inconsciência da vida. Olhem antes para a vossa inconsciência. Não se preocupem com as formas de constante mutação da vida. Preocupem-se com a vossa mente imutável. Não surpreende que quando a nossa mente se prende a soluções e escrituras, ela seja incapaz de experimentar e conhecer a vida. A vida continua a fluir, mas a mente é incapaz de lhe acompanhar o passo. Deixa sempre ficar para trás. Nós estamos sempre um passo atrás, por isso a vida começa a tornar-se um sofrimento e um fardo. Começa a transformar-se em falhanço. O estado reflexivo significa que a vossa mente deveria avançar ao mesmo ritmo da vida. Mas já devem ter ouvido dizer que o movimento da mente não é uma coisa boa. Devem ter ouvido dizer que a inconsistência da mente é uma coisa muito má. Devem ter lido e ouvido dizer que esta inconsistência é o grande problema. Devem ter ouvido as pessoas a dizer que se devia travar a inconsistência da mente, trazer a mente para um impasse, matar o movimento da mente. Quanto mais depressa a mente fizer uma paragem, melhor. Não sofre mais, né? Porque o movimento da mente cria dor. Tira-o da zona de conforto. Confronta-o. Quer dizer-vos que a inconsistência da mente é uma coisa significativa. A sua inconsistência deveria ser intensa. O movimento deveria ser tão intenso a ponto de ser capaz de acompanhar o ritmo de movimento da vida. Não deveria jamais permanecer atrás da vida. Então, quanto mais a mente avançar, mais poderosa ela se tornará. Portanto, não se deve entorpecer a mente, não se deve torná-la inerte, né? Contando aí as contas de um terço, ou entoando um hino, uma oração. Não se deve levá-la a parar. Uma mente parada não pode simplesmente ser criativa. Estas sociedades que quiseram, tentaram, por todos os modos, entorpecer a mente, não tiveram sorte. Não? Nunca poderiam fazer nascer a ciência, nem conseguiram inventar ou criar alguma coisa. Durante milhares de anos, estas sociedades viveram como um fardo de não conseguirem criar ou inventar. Como poderiam fazê-lo? Não pode ser. Se matarmos o movimento da mente, atingiremos uma espécie de inconsciência. Mas a vida não é para ser inconsciente, entorpecida, é para ser absolutamente consistente e consciente. A vossa mente deve ter movimento, a vossa mente não deve parar perante soluções mortas, bolorentas, putrefactas. Pelo contrário, deveria ser capaz de acompanhar o passo dos problemas da vida. Então, ainda mais hoje, com todas estas tecnologias, né? Nunca para.
Cada dia há coisas novas. E como é que pode pensar com a mente? Como? Como é que é possível? Não é para acompanhar as tendências, as modas, não. É para refletir sobre as novas tendências, sobre as novas vivências, sobre as novas modas. São para mim? Não são para mim? O que fazer? Reflexão. Refletir significa ter uma mente em movimento. Refletir significa: se existir um problema, não se deve tentar encontrar a resposta na memória, pois essa resposta será velha e bolorenta. Se eu vos perguntar, Deus existe? E vocês tentarem procurar a resposta na vossa memória? Sim, sim, existe. Eu li lá, na Bíblia Sagrada, né? No Alcorão, no Bhagavad Gita. Eu li lá que existe um Deus. Ouvi dizerem que sim. O meu pai, o meu avô diziam que Deus existe. Então esta resposta virá da memória, como tal, está morta. Está bolorenta e será emprestada por outros. Todos, menos você próprio. Então, quando a vida cria uma pergunta, ponham a memória de lado e não permitam que a vossa memória fale. Peçam à vossa memória que vos dê licença. Por favor, memória, fica aí caladinha, sossegadinha, ok? E assim que a vossa memória ficar totalmente em silêncio, a vossa consciência terá que encontrar a sua própria resposta. E é possível que possa não encontrar nenhuma resposta. O quê? Como? Como é que isso é possível? É possível que não surja daí nenhuma resposta, mas também isso será muito significativo. Se a pergunta se mantiver e nenhuma resposta surgir do vosso estado de consciência, só aí a vossa consciência despertará. Despertará para encontrar a resposta. Sim, sim, sim. Na demanda por uma resposta, as camadas do estado de consciência irão abrir-se e a consciência irá despertar. E não se preocupem. Não se preocupem se não surgir nenhuma resposta. Porque se aceitarem imediatamente a resposta da vossa memória, a consciência não tem qualquer motivo para despertar. Não vale a pena. O que a vossa consciência supostamente deveria fazer está a ser feito pela memória. Não há necessidade da consciência despertar. Por isso é que ninguém desperta a consciência. Por isso é que ninguém acessa ao seu verdadeiro eu, ao seu eu superior, à sua centelha, ao seu espírito. O que quero dizer? É por isso. Porque é tudo pela memória. Já todos pensaram por si e você só pensa pelos outros e nunca por si. Entendem a gravidade do problema? As suas respostas são as respostas de outros. Então a reflexão nasce quando se deixa a consciência fazer o seu trabalho e não se aceita qualquer resposta da memória.
Então, sempre que há um problema, pedimos à memória que nos dê uma resposta. Limitamos a extrair as nossas respostas da nossa memória. O nosso sistema educacional, as escrituras religiosas e os sacerdotes, né, também nos ensinam a mesma coisa. Deixem que a memória faz o trabalho. Todos nos ensinam a aceitar as respostas já prontas. Todos. Por isso é que querem rebanhos. Por isso é que querem grupos. Por isso é que querem ajuntamentos. Por isso é que querem multidões. Por isso é que querem chamá-lo para a família, no seio familiar. Mas isso é simplesmente o mesmo que se suicidarem. Tanto criticam os suicidas, é a mesma coisa. Vocês suicidam momento atrás de momento, em constante suicídio da vossa própria consciência. É suicida para qualquer pessoa. Qualquer pessoa mesmo. As respostas da memória são mecânicas. Uma vez que não saíram da vossa consciência, não ajudam a vossa consciência a crescer, nem ajudam a evoluir, a equilibrar. Antes, pelo contrário, matam-na, entropecem-na. Certamente já terão ouvido que hoje em dia existem computadores que podem ser alimentados com todos os tipos de resposta. Muito em breve, o homem não precisará de lembrar-se de nada. Tudo pode ser introduzido nos computadores, de onde depois poderão-se extrair todas as respostas. Mas a memória também é uma máquina, também é um computador. Talvez fiquem surpreendidos por saberem que muito em breve irá ser possível transferir a memória de uma pessoa para outra pessoa. Já alguns fazem. Já alguns fazem. Já se fizeram experiências bem-sucedidas nesta área. A memória completa de alguém pode ser transferida para outra pessoa. Porque a memória é simplesmente uma máquina, um implante. A memória é simplesmente uma alteração química interna. Se uma pessoa conseguisse retirar todos aqueles tecidos da parte do cérebro onde a memória está armazenada e os pudesse colocar no cérebro de outra pessoa, então, sem que essa pessoa tivesse estudado, todo esse conhecimento estaria disponível para ela. Recentemente, os cientistas foram bem-sucedidos nas suas primeiras experiências neste domínio. Conhecidas. Quando se conhece uma coisa, quer dizer que há décadas que ela já é estudada. E já se está a tentar tornar essa obsoleta. A experiência de uma pessoa pode ser transferida para outra pessoa sem que essas pessoas tenham de passar por esta experiência. A memória de uma pessoa, juntamente com os seus químicos, com a sua química, pode ser transferida para o cérebro de outra pessoa. A memória é absolutamente mecânica. Mecânica. Não se trata de conhecimento. Não se trata da nossa própria experiência. É um armazém, uma lixeira, tal como se pode armazenar dinheiro num cofre. Se pegarmos no cofre e o dermos a uma pessoa pobre, ela ficará rica. Os pensamentos estão armazenados na memória de um modo semelhante. Até agora não nos era possível transferir memória, mas agora é possível.
muito em breve tornar-se-á possível transferir facilmente a memória completa de uma pessoa para a outra. Nessa altura, a morte de um erudito deixará de ser um problema. No momento em que morre, podemos transferir toda a sua memória para crianças até. Nessa altura, a erudição não continuará a ser uma coisa oca. Será vendida no mercado, ao preço da maior licitação. Já agora, também não tem grande valor. Mas para alguns tem muito. Para alguns tem muito. Pode-se repetir e memorizar certas coisas, mas já agora as máquinas podem fazer também o trabalho da repetição. E a memória é um processo mecânico no cérebro. Não faz nascer o conhecimento. Nenhuma reflexão nasce com ela. Pelo contrário, a memória não permite que a reflexão nasça. Sempre que surge uma oportunidade para se pensar, a memória dá simplesmente a resposta. A reflexão não pode nascer. Isso é que eu tenho dito, principalmente àqueles que privam mais comigo. O conhecimento só é necessário para desconstruir todo o falso conhecimento que nos foi passado desde a família, da escola, da sociedade, de tudo. Porque depois não serve absolutamente para nada. É apenas mais lixo, mais um fardo em cima de si. Porque tudo aquilo pode não fazer nenhum sentido absolutamente para si. Eram os conhecimentos de outra sociedade, de outra pessoa, que não você. Pode ser útil, sim senhor. O que for útil, apanhem, guardem. O que não for, descartem tudo. Está a ocupar espaço lá no disco rígido do seu cérebro e não serve para nada, só para o confundir. Porque perguntam uma questão atual e você vai responder com uma questão, com uma resposta de milénios, que nem era para si, não era para ninguém. Então, sempre que a vida nos faz uma pergunta, a memória dá a resposta e a consciência permanece simplesmente em silêncio. Quando devia ser precisamente o contrário. Precisamente o contrário. Quando a vida nos fizesse uma pergunta, a consciência é que devia dar a resposta e a memória permanecer em silêncio. Entendem bem a gravidade da situação? Quando a vida nos faz perguntas, a memória deveria permanecer em silêncio e deveria ser a consciência a encontrar as respostas. Portanto, para começar a pensar, para florescer na reflexão, é preciso compreender esta primeira chave. Treinem a vossa memória para permanecer calada, silenciada. Ensinem a vossa memória a permanecer em silêncio e digam à vossa memória para não dar sempre palpites, respostas a todos os problemas. Não estou a dizer-vos, porém, para deixarem a resposta às coisas pequenas, né? Como onde fica a vossa casa, qual é o vosso nome, a vossa idade, né? Para a vossa consciência. Aí sim a memória é necessária, né? Para introduzir um código, né? Do cartão multibanco, do cartão do videoporteiro, né? Qualquer coisa para digitar um contacto, né? Para as coisas diárias, né?
Aí sim é que a memória se devia de aplicar, não para as questões essenciais da vida, para as perguntas da vida do dia a dia. Aí nunca pode ser de memória, jamais. Se não me dizem, eu saí, não saiu de nada. Entendem? Continua lá. Todo o velho sistema, todo o livrinho sagrado, toda a liderança, tudo a responder por vós. Nunca são vocês. Nunca. Entendem? A memória é seguramente útil a um certo nível. A memória é útil ao nível da matéria, ao nível do mundo, ou quando se quer estudar engenharia ou medicina. Mas ao nível do autoconhecimento, a memória pode ser fatal. Fatal. A memória tem uma utilidade. Todas as máquinas têm uma utilidade. A memória também. Ao nível vulgar da mente, a memória é útil. Se não estivesse lá, tornaria impossível que a pessoa conseguisse viver. É certo. Mas pusermos de lado... Olá, Mila. Prazer ter-te aqui, como sempre. Se pusermos de lado a superfície, a um nível de vida muito mais profundo, a memória, pela memória, os dados pela memória, refletem-se absolutamente mentiras. Mentiras. Lá, Mafaldinha. Aí a memória, toda a nossa aprendizagem, tudo o que ouvimos de outros deve permanecer em silêncio. Depois, então, poderemos nós próprios procurar a resposta, partir numa demanda, numa exploração, adentrar o desconhecido e ganhar familiaridade com ele. Para que a reflexão nasça, para que se conheça a verdade desconhecida, a vida desconhecida, a alma desconhecida, o tal Deus, a tal divindade, a tal essência primordial. É necessário, é essencial que a memória se mantenha em silêncio. Sempre que se depararem com os problemas mais profundos da vida, a vossa memória vai logo querer começar a falar. Mandem-na calar-se. Disciplinem-na. Isso é que é exercer o livre-arbítrio. Entendem? A memória não deveria ser uma obstrução. Digam-lhe a Deus, para que a vossa própria consciência possa a explorar, se tornar ela uma exploradora. Que a primeira chave para o nascimento da reflexão é ensinar à memória que se mantenha em silêncio. E a memória está constantemente a falar. E por ter serventia nas coisas mundanas na vida, cria-se a ilusão de que também será útil na procura mais profunda da vida. Mas aí não terá qualquer serventia. Zero. Zero. No momento em que o conceito de silenciar a vossa memória se tornar claro para vós, todas as escrituras, todas as doutrinas, todas as crenças, todos os dogmas e preconceitos e expectativas e apegos ficarão também em silêncio. É assim.
calem a memória, que tudo se aquieta. É o tal acalmar a tempestade. Querem deixar de ansiedades, de depressões, de stresses. Acalmem, calem a vossa memória. De imediato, todos, não é? E os padrecos, os pastores, os sacerdotes, os charlatões, os líderes, todos, não é? Os avatares, os mestres, todos ficarão em silêncio. Todos. Nessa altura, todo o conhecimento ficará em silêncio. Porque isso também só existe na memória. Partirão sozinhos numa busca, numa exploração. O vosso estado de consciência partirá sozinho numa busca. Quando se é confrontado com a questão de se partir numa busca, quando existe uma intensa inspiração, uma intuição para explorar, e quando não há outra opção, só nesse momento começa verdadeiramente a busca. E é então que o vosso ser anseia por ela. A paz que excede todo o entendimento. Não é preciso ninguém dizer nada. Tudo se resolve ao segundo. Intuição atrás de intuição. Mais nada. Não é preciso mais nenhum mestre, mais nenhum líder, mais nenhum livro, mais nada, nada. É assim. Problema vem, problema vai. Retiramos o que é para crescimento e segue à vida. E jamais volta. Se permitirmos que outras pessoas façam o nosso trabalho, a pouco e pouco o nosso ser torna-se entorpecido e sonolento. Foi o que éramos. Foi o que quase todos ainda são. Sonolento. Se todo o trabalho for feito por outros, o nosso ser adormecerá por completo. Ficamos zumbis espirituais. Ao nível do corpo, não há problema que os outros façam o nosso trabalho. Até é bem mais fácil, se o souberem executar. Mas ao nível da alma, é fatal. 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 Vou só terminar com uma historinha e depois terei que fazer um segundo capítulo, que o tempo já vai mesmo muito avançado. Então aqui um sábio uma vez escreveu que foi a uma aldeia e este incidente aconteceu há mais de 2000 anos. Olá, Aline, que bom te ver, arranjaste tempinho. E vi um velhote a tirar água de um poço com um balde atado a uma corda. Tanto o velhote como o filho estavam presos a bambus, embora nesses tempos o habitual fosse prender-se um boi para tirar a água de um poço. O sábio achou que talvez estas pessoas não tivessem cientes de que o trabalho que estavam a fazer poderia ser feito, né? Por cavalos, por bois, por mulas, por jumentos, o que for. Foi ter com o velhote e disse:
Meu amigo, não sabe que hoje em dia, nas grandes cidades e vilas, as pessoas começaram a usar cavalos ou bois para fazer esse tipo de trabalho? E o velhote respondeu-lhe: fale baixo, por favor, para o meu filho não ouvir, e volte daqui um bocado. O sábio ficou admirado, não é? Porque é que o velhote lhe dissera aquilo? Passado um bocado, ele voltou e o homem disse-lhe: agora diga-me lá o que é que queria dizer. Também já ouvi dizer que hoje em dia as pessoas usam cavalos e bois para esse tipo de trabalho. Mas tenho medo de que o meu filho, se vier a saber disso, também ele comece a pôr cavalos e bois a fazer o seu trabalho, o seu próprio trabalho. Só que a questão não acaba aí. Se deixarmos que outros façam o trabalho por nós, a nossa própria energia diminui. Hoje o meu filho tem força de um cavalo. Mas os cavalos se apoderarem desse trabalho, amanhã ele perderá toda a sua força, energia e vigor. E é certo que o processo não terminará aí. Em breve, iremos também a começar a empregar outros para fazer todos os tipos de trabalho. Depois chegará o tempo em que todo o trabalho será feito por máquinas. Mas nessa altura, o que irá fazer o homem? Mais de 2000 anos tem esta história. Então, o velhote disse novamente ao sábio: o melhor é você se ir embora e guardar a sua invenção para si mesmo. Não a traga mais para esta aldeia. Mais tarde, o sábio disse aos seus discípulos: aquele velhote ensinou-me uma coisa espantosa. Muito provavelmente, num destes dias infelizes, teremos mesmo outras pessoas a apoderarem-se do nosso trabalho. E nessa altura, a vida será muito difícil. Muito difícil. Agora é que é mesmo só para terminar. Albert Camus escreveu um romance que conseguia imaginar uma época em que as pessoas pediriam aos seus criados para fazerem amor em seu nome. Parece assustador, não é? Camus disse: um destes dias o homem há de pensar: por que é que hei de dar-me ao trabalho de fazer amor? Por que não pedir aos criados que o façam? Ou se inventarem alguma máquina, também o poderia fazer com máquinas. A nós surpreende-nos. Não conseguimos simplesmente imaginar que um dia haveremos de pedir a máquinas que executem o trabalho de fazer amor. Mas no que respeita ao saber, deixámo-lo para as máquinas. Principalmente, não é? O saber da alma, o saber espiritual. Porque a memória não passa de uma máquina. E por termos deixado o saber para ela, o nosso estado de consciência não desperta. Jamais as pessoas se iluminarão. Como é possível? Porque só a memória pensa por elas. Se é que a memória pensa. Então, para que o nosso estado de consciência, para nos iluminarmos, equilibrarmos, para que o nosso estado de consciência desperte todo o fardo e dor e ferroada dos problemas da vida,
deve tocar o nosso estado de consciência, trespassar o nosso estado de consciência. Depois de perturbado, começa a elevar-se, começa a ficar desperto. Por isso a dor de tantos, por isso a dor de tantos que desistem a meio. É esta dor que é necessária, é as lágrimas, o choro que é necessário. Este estado que é necessário. Então, só quando a vida nos magoa é que algo desperta em nós. Só quando a vida nos desafia é que a energia se eleva e nos dá a resposta. Então, até à próxima. Vou tentar o mais depressa possível concluir então esta exposição. Adorei estar convosco. Até à próxima. Tchau.